E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estava aqui olhando as matérias do Santos no Globoesporte.com e uma do lado da outra, duas matérias completamente opostas. Por quê? De um lado, fala sobre o Santos ter arrecadado 173 milhões de reais com venda de jogadores, e do outro lado aparece uma matéria falando: dívida do Santos supera 600 milhões em 2023, Conselho Fiscal sugere reprovação das contas. Exatamente, né? Como o futebol no Santos, mas também em outros clubes do futebol brasileiro é assim, né? Às vezes você vende o jogador, mas continua devendo para Deus e o mundo. Inclusive, se você assistiu aos vídeos aqui do canal, a live ou também outros conteúdos sobre Santos, você tá sabendo que o Santos foi notificado, né? A FIFA bateu lá na porta do Santos sobre uma dívida que o Peixe tem com Argentinos Júniors pela contratação de Carabarral. Então continuamos com problemas. Curiosamente, um Santos que vendeu jogadores em 2023 chegou à marca de 173 milhões de reais. Tem coisa que é inacreditável, né? Inacreditável. Mas vamos aqui, inicialmente, a essa matéria que fala sobre a venda de jogadores e depois a gente passa para a matéria falando sobre a dívida, tá? Matéria do GE fala o seguinte: principal fonte de receitas do Santos em 2023 foi com a venda de jogadores. Ao todo, o Peixe recebeu 173,4 milhões com repasse de direitos federativos, acordos por empréstimos e via mecanismo de solidariedade da FIFA. O número é 146% maior do que o da temporada anterior, ou seja, 2022, quando o clube arrecadou pouco mais de 70 milhões. As principais fontes de renda saíram dos garotos David Washington e Ângelo, ambos negociados com o Chelsea da Inglaterra, em conversas intermediadas pelo empresário Juliano Bertolucci. Apenas com a dupla, o Santos recebeu mais de 143 milhões. O terceiro nome mais influente da lista é do peruano Cristian Cueva. Esse aqui, meu Deus do céu. No ano passado, depois de uma intensa briga judicial na FIFA, o Santos recebeu 23,9 milhões do Pachuca pela transferência do jogador. Agora, né, que piora. O dinheiro seria usado para pagar a dívida com o Krasnodar da Rússia, porém, a antiga diretoria não honrou com o compromisso, que gerou um transfer ban. Recentemente, depois de longas conversas, a atual gestão fechou um acordo com os russos pela retirada da restrição. Goleiro John, o Santos recebeu 1,4 milhão pelo repasse de 15% dos direitos do jogador ao Internacional. A negociação foi fechada em janeiro do ano passado e o Peixe faturou mais dinheiro, que vai aparecer inclusive no balanço de 2024, com a ida do John para o Botafogo. Os empréstimos também renderam algo ao clube da Vila Belmiro. Nos acordos assinados por Gabriel Pirani, Juan Seco e Voney Carabarral, o Santos recebeu 1,3 milhão. Há ainda outras fontes de renda, como a venda concretizada de Sacha ao Red Bull Bragantino em março do ano passado. O Atlético Mineiro vendeu o atacante por 5 milhões e o Santos embolsou 1,5 milhão pela transação, porque, né, possuía direitos econômicos do jogador. Por fim, o Santos recebeu valores expressivos também, mecanismo da FIFA, né, do Arthur Gomes, do Claudinho, enfim. Então, 173 milhões de reais em 2023. Aí você fala, beleza, né? Se você não acompanha o Santos, não acompanha o futebol brasileiro, você fala, nossa, o Santos então pegou esse dinheiro, montou um super time e tá brigando por tudo em 2024. Só que não, né? O Santos ano passado foi um Santos que teve salários atrasados, inclusive precisou antecipar a cota desse ano, já prejudicando, né, o atual presidente Marcelo Teixeira. Foi um Santos que precisou vender desesperadamente Ângelo, David Washington, também colocou à disposição, deixou bem claro que queria vender o Marcos Leonardo, enfim, né? Não conseguiu resolver os seus problemas financeiros, prejudicou o Santos esportivamente, porque não conseguiu também ter um time forte para não ser rebaixado, e isso vira uma bola de neve, né? Acaba prejudicando tanto dentro como fora de campo. Não pagou o Cueva, por exemplo, veio o transfer ban. Não pagou o Fabian Bustos, veio o transfer ban. Não pagou o Carabarral? A FIFA tá batendo na porta do Santos, falando, nossa, se não pagar, não entrar em acordo, novo transfer ban, e assim por diante. Mas vamos à parte das dívidas agora, né? A matéria fala o seguinte: o endividamento total do Santos chegou aos 600 milhões de reais.
O valor consta no balanço financeiro do clube apresentado ao Conselho Fiscal e obtido pelo GE. A dívida, cujo marco final é o último ano da gestão do ex-presidente Andrés Rueda, 2023, aumentou cerca de 4% em relação ao ano de 2022, quando foi de 578 milhões. O Conselho sugeriu a reprovação das contas. Rueda também alcançou um superávit de 1,33 milhão em seu último ano como presidente, que decretou a queda da equipe à segunda divisão do futebol nacional. O valor, porém, não engloba gastos com as categorias de base, algo que será obrigatório apresentar a partir de 2024. Se estivessem incorporados esses gastos, o déficit teria sido de cerca de 11 milhões. E aí fala, né? Aumento de receitas é desafio. O grande desafio do presidente Marcelo Teixeira será conseguir um considerável aumento das receitas do clube. Com o futebol profissional, a arrecadação foi de 363 milhões para um gasto de 244 milhões. Para aumentar os lucros, o atual dirigente tem alguns objetivos na gestão: terminar o programa de sócio-torcedor, colocar o time para jogar e excursionar pelo Brasil e, claro, vender atletas. Não tem outra alternativa, né? 2024, se a gente olhar o cenário que o Santos está, só tem a Série B agora pra gente disputar, né? Ao que tudo indica, o Santos também tá fechado com o Boca para jogar um amistoso. O Santos, a gente espera que anuncie isso nos próximos dias, mas também quer excursão nos Estados Unidos, Oriente Médio, ir para outras praças, né? Onde o Santos tem bastante público para jogar. Mas ainda vai ser muito pouco, porque o grosso mesmo do futebol são as competições que o Santos hoje está fora. Você ganha dinheiro participando de uma Copa do Brasil. Cada fase que você passa na Copa do Brasil é uma grana que entra. Sul-Americana, Libertadores, Série A do Campeonato Brasileiro, se o Santos estivesse, né, ao final do ano, você olha a sua colocação e, de acordo com a sua colocação, você ganha um valor. Venda de jogadores. O Santos vai ter que vender atleta, né? Há quem diga que o Santos não quer vender os seus principais nomes nessa janela de julho, mas em algum momento vai ter que vender, senão a conta não vai fechar. Não vai fechar. O Santos antecipou o valor que receberia no meio do ano do Marcos Leonardo, né? Que o jogador foi vendido ao Benfica. O Santos conseguiu essa antecipação mediante a um banco da Europa, mas é muito pouco. É um Santos que já começou o ano com 30 milhões a menos, porque o ex-presidente do Santos, o Andrés Rueda, tinha antecipado esse valor para pagar salário do jogador, porque a folha salarial do Santos, no ano passado, era a folha salarial de clube que estava brigando pelo título. E montou um elenco patético que nos colocou na segunda divisão. É por isso que eu falo que futebol, essa desculpa às vezes de que não tem dinheiro, às vezes ela não cola. Porque o Santos se apegou a esse discurso de que não tinha dinheiro, e confesso também que muitas vezes nós, comunicadores, torcedores, enfim, cai nesse papo. Só que quando a gente para pensar e coloca no papel, fala, mas não faz sentido. Olha a folha salarial do Santos, olha pelo que a gente está brigando, olha os jogadores que nós temos no elenco. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido você receber um valor que você foi pleitear lá na FIFA, né, no caso do Cueva, o Pachuca pagou, era para você pegar aqui e colocar aqui. Não, você foi pagar outras pendências. E aí, agora, começou o ano, o Santos com um transfer ban do Cueva. E quase não conseguiu um acordo. Porque quando você fica mal falado no mercado, mora o perigo. Porque você tá mal falado no mercado, eu não vou querer vender para você. Você vai me pagar? Você não tá pagando ninguém. Você tá com o nome sujo. Ou eu tô querendo um jogador seu, eu não vou oferecer o valor que você está pedindo, eu vou oferecer um valor menor, porque você está desesperado, você está sem dinheiro, né? Então, isso acaba levando a problemas do Santos, tanto para vender como também para comprar jogador. Então, espero que o Marcelo Teixeira consiga resolver essas pendências. 2024 vai ser um ano de muitos desafios. Sempre falo aqui, né, se não for fazer falta no seu orçamento, a forma que o torcedor pode contribuir é comprando o produto oficial do clube, sendo sócio, nem que seja a categoria mais barata, né, que é o sócio Silver. Vá ao estádio quando tiver oportunidade, né, quando o Santos jogar como mandante. Enfim, eu acho que poucas ações aí que o torcedor às vezes pode fazer diferença para que a gente
ajude o Santos de alguma maneira, né? Às vezes você fala, pô, Nájila, mas só eu, não vou mudar a história do Santos, de dívida do Santos. Mas um pouquinho ali, quem sabe a gente pode fazer a nossa parte, né? É isso, trouxe essas duas matérias que eu achei bem curioso, porque entrei no site do Globo Esporte, uma aqui e outra aqui. Eu falei, cara, é muito oposto, né? Uma coisa é muito oposta à outra. Porque você, não sei quantos milhões em vendas de jogadores, e o outro, apesar disso, você tá com 600 milhões de dívidas. Complicado, complicado. Espero que dias melhores venham para o Santos. Grande abraço para vocês, até um próximo vídeo.